Olá, seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Metro, INR, que especifica os critérios e métodos para a classificação da eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem em edificações. Meu nome é Alicia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso, onde são apresentados os critérios da envoltória. Dando continuidade à videoaula passada, falaremos agora sobre o método simulação. Este método está presente no anexo C da NR e trata ali sobre os critérios todos referentes ao que você precisa colocar na sua modelagem para aplicar o método simulação. É importante destacar que todos os conceitos apresentados nessa videoaula, que ela vai ser simplificada, claro, sobre o método simulação, eles se aplicam também ao método simplificado, visto que o método simplificado ele foi desenvolvido a partir do método de simulação. O principal avanço do método de simulação para a classificação da eficiência energética da envoltória, presente na NR, é que ele utiliza o procedimento de simulação computacional para análise de desempenho térmico de edificações residenciais, presente na NBR 15575, parte 1, que é a versão de 2021. Portanto, na NR são referenciados os itens da NBR 15575-1, ou parte 1. Então, falando aqui sobre cada um desses itens que são referenciados, quanto aos métodos de medição de propriedades térmicas de materiais e elementos construtivos, deve ser utilizado o texto normativo da subseção 11.2. Para o procedimento de simulação computacional, deve ser considerada a subseção 11.4 do texto da NBR 15575, parte 1. Para a escolha do programa de simulação computacional a ser utilizado, deve ser respeitados os critérios da subseção 11.4.1. Quanto ao arquivo climático, utilizamos a subseção 11.4.2. Nas subseções 11.4.3 a 11.4.6 da NBR 15575, parte 1, são apresentados requisitos e critérios de desempenho térmico. Esses parâmetros são utilizados na NR para equiparar o desempenho térmico com a classe de eficiência energética da envoltória da unidade habitacional. Do texto normativo, temos ainda as subseções 11.4.7.1 até 11.4.7.4, que traz os parâmetros a serem considerados na modelagem. São parâmetros como as cargas internas a serem considerados, a maneira como a ventilação é modelada nos modelos, as características do modelo de referência, enfim, tudo que é necessário para a modelagem da edificação. Quanto aos dados de saída a serem extraídos da simulação, na subseção 11.4.7.5 é apresentado o processamento destes dados. E, por fim, nas subseções 11.4.7.6 até 11.4.7.8 são apresentados os cálculos relacionados a cada indicador de desempenho da unidade habitacional. Assim, todas essas subseções, esses itens que eu mencionei aqui, eles estão também na NR, então vocês não precisam decorar nada. Sempre que precisar verificar algum desses critérios ou precisar modelar algum desses itens, vocês podem ir até a NR, que a NR ela vai estar referenciando a NBR 15575, parte 1, e é só ir lá na norma e verificar o que precisa ser considerado em cada um desses itens. Agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo do método de simulação. Ele vai ser um passo a passo bem simplificado. Se vocês quiserem mais detalhes, no YouTube do Labier a gente tem uma playlist com os vídeos que trazem toda uma capacitação ali para a NBR 15575, parte 1. Então lá vocês conseguem verificar os detalhes do procedimento de simulação presente na NBR 15575 e, consequentemente, o método de simulação aqui da NR. Voltando para o passo a passo, a primeira etapa que vocês precisam verificar é o entendimento do projeto. Então, a partir do entendimento do projeto, modelamos a edificação conforme o projeto, chamado de modelo real, e também modelamos ela em um modelo de referência. Este modelo contém as características de referência já pré-estabelecidas conforme a subseção 11.4.7.2 da NBR 15575, parte 1. É importante destacar que aqui a gente fala conforme projeto, mas se vocês quiserem fazer a avaliação da edificação já construída, este método também se aplica. A partir desses dois modelos, cada modelo será simulado considerando duas condições de uso, com ventilação natural e sem ventilação natural. Portanto, ao final da análise, teremos 4 simulações.
O modelo real na condição de uso com ventilação natural e na condição de uso sem ventilação natural, e também o modelo de referência na condição de uso com ventilação natural e sem ventilação natural. A partir então dessas 4 simulações, conseguimos extrair os dados de saída necessários para calcular os indicadores. Para as simulações com a condição de uso com ventilação natural, extraímos a temperatura operativa de cada ambiente de permanência prolongada e os períodos ocupados de cada um desses ambientes. Com esses dados, é possível calcular o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT, e também calcular as temperaturas operativas anuais máxima e mínima durante a ocupação, Tmax e Tmin. Para as simulações com a condição de uso sem ventilação natural, extraímos a carga térmica anual de refrigeração e de aquecimento. Com esse dado, é possível calcular a carga térmica anual total da unidade habitacional. Com os indicadores de desempenho térmico calculados, a classificação da eficiência energética da envoltória é realizada com base na melhoria do modelo real com relação ao modelo de referência. Os critérios para cada classe eles são os mesmos já apresentados na videoaula 1 deste módulo, então se vocês quiserem rever, é só voltar lá na videoaula 1 que vocês vão conseguir ver cada uma dos critérios. Aqui na parte final, que é a parte da classificação da unidade habitacional, a norma e a etiquetagem elas se diferenciam quanto às divisões, né, de classificação e também os critérios, né, se vocês verificarem lá na norma, vocês vão ver que os critérios são um pouquinho diferentes por conta de ser 3 níveis de desempenho térmico e não 5 classes, né, de eficiência energética. Mas deixando bem claro, a NBR 15575, parte 1, classifica a unidade habitacional em 3 níveis de desempenho térmico, o mínimo, o intermediário e o superior. A NR, por sua vez, classifica a eficiência energética da envoltória da unidade habitacional em 5 classes, A, B, C, D e E, sendo a mais eficiente. Portanto, foi desenvolvida uma equivalência entre cada uma das classificações. Vocês já viram como classificar a eficiência energética da unidade habitacional pela NR lá na videoaula 1 deste módulo. Vamos entrar agora em alguns detalhes do método. Sobre as cargas internas, temos as pessoas, iluminação e equipamentos. Para ocupação, consideramos que o quarto está ocupado durante o período de 22 horas até 7 horas e 59 do outro dia. Entre 14 horas e 17 horas e 59 minutos, consideramos a sala ocupada por 2 pessoas. A partir das 18 horas até 21 horas e 59 minutos, a sala passa a ser ocupada por 2 ou 4 pessoas. São consideradas 4 pessoas quando o OH tiver 2 ou mais dormitórios. Para a iluminação, nos dormitórios são considerados horários entre 6 horas até 7h59 e 22 horas até 23h59. Já na sala, a iluminação é considerada entre 16 e 21h59. Quanto aos equipamentos, eles são considerados somente na sala, durante todo o período de ocupação deste ambiente. Então, ali só falando sobre aquela questão ali de quantas pessoas que a gente considera em cada um dos ambientes. Então, são 2 pessoas nos dormitórios durante todo o período ocupado e na sala o 100% de uso ali de ocupação é quando a gente tem 2 pessoas vezes o número de dormitórios e com a máxima ali de 4 pessoas. Falando agora sobre cada uma das condições de uso, para a condição de uso com ventilação natural, para regional os APPs, os ambientes de permanência prolongada, elas podem abrir quando o ambiente estiver ocupado, a temperatura de bulbo seco do APP for maior ou igual a 19 graus e a temperatura de bulbo seco do APP for maior que a temperatura externa. Para regional os APTs, os ambientes de permanência transitória, essas devem estar sempre fechadas, considerando a infiltração por frestas, exceto a janela dos banheiros que estão sempre abertas. Quanto às portas internas, essas devem ser consideradas sempre abertas, exceto a porta do banheiro. Para a condição de uso sem ventilação natural, deve ser modelado um sistema ideal de cálculo de carga interna, considerando para o set point de refrigeração a temperatura de 23 graus e de aquecimento a temperatura de 21 graus. As janelas dos APPs e APTs devem ser consideradas sempre fechadas com infiltração por frestas, exceto a janela do banheiro que deve permanecer sempre aberta. Quanto às portas, elas devem estar sempre fechadas. Aqui vou explicar para vocês, de maneira simplificada, a ideia da análise em conjunto da simulação condição de uso com ventilação natural e sem ventilação natural. Neste exemplo que eu vou mostrar para vocês, estamos olhando a sala durante 5 dias do ano para o modelo de referência. Neste primeiro gráfico, temos o padrão de ocupação.
Então, temos os períodos ocupados e desocupados. Neste segundo gráfico, temos a variação da temperatura operativa do ambiente ao longo desses 5 dias. Essa temperatura operativa é extraída da simulação com a condição de uso com ventilação natural. Neste terceiro gráfico, vemos a variação da carga térmica. É importante destacar que a carga térmica é calculada somente nos períodos com ocupação, por isso, essa variação. Esse gráfico é extraído da simulação com a condição de uso sem ventilação natural. Essa linha tracejada que colocamos no gráfico da simulação com ventilação natural corresponde ao limite superior de 26 graus, que é um dos limites para o PHFT, nas cidades do intervalo 1 de temperatura de bulbo seco externo. Durante todo o período que tiver ocupação e a temperatura operativa no modelo com ventilação natural for maior que o limite superior, essas horas não entram no cálculo do PHFT, mas deve ser contabilizada a carga térmica de refrigeração obtida nos mesmos períodos no modelo sem ventilação natural. Para aquecimento, consideramos os períodos fora do limite inferior. Então aqui está um exemplo de como é feita essa análise e como é feito também o cálculo dos indicadores ali, o PHFT e a carga térmica. Nessa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo da envoltória. Antes de iniciar o novo módulo, é importante que você leia todo o texto da NR referente aos anexos apresentados nas videoaulas deste módulo. Depois de estudar o texto, é hora de resolver um exemplo de aplicação. Na sexta-feira, nos encontraremos para uma aula síncrona, quando o exemplo de aplicação resolvido será apresentado. Ao final dessa aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Nos vemos lá!